Bom, eu sou Roberto. Eu sei que eu já sou conhecido de alguém aqui, eu conheço alguns irmãos aqui, não é? Por quê? Porque eu fui pastor aqui nesse presbitério, né? Presbitério de PRPT, como é que chamava lá? Sudeste Paulistano? Sudeste Paulistano. Estou conhecendo ali o pastor já. O pastor Milton, pronto, tá vendo só? Alguns olhares, eu falei, mas esse olhar aí é conhecido, né? O problema é lembrar o nome, então me perdoe se eu não lembro o nome, né? Mas, gente, eu vi aquela pessoa ali de terno ali, lá em Portugal a gente fala que é fato, né? Eu falei, mas eu conheço aquele personagem ali, né? Eu o vi há 50 anos atrás. Ele é meu primo. E ela é minha prima. Que alegria ali, né, filho? Muito, que alegria mesmo, né? E outros irmãos a gente vai detectando e a memória vem à tona. Meus irmãos, obrigado, é um privilégio de estar aqui com os irmãos. Eu vou gastar aqui uns 15 minutos para falar do trabalho missionário. Já quero, de antemão, deixar aqui um presente para a igreja. Temos aqui um livro da Maria Helena Costa, é uma irmã portuguesa. Tem sido grande bênção para aquele país. Ela foi alcançada pelo Evangelho da Graça de Jesus Cristo e ela tem o dom de escrever e também tem o dom de enfrentar situações difíceis. Então, ela tem enfrentado muitas nesse tema de ideologia do gênero, que é tão grave lá em Portugal, outros lugares do mundo e no Brasil também. Então, este livro foi uma série de escritos dela, semanais, lançado num jornal de alcance nacional, e depois foi formatado em livro, não é? E antes de eu sair de lá, ela falou, pastor, espero que o senhor já leva, né? Eu queria que ela me abrisse o acesso a alguns livros, e aqui está um presente para a igreja, entrega aqui na mão do pastor. Ore pela Maria, pelo marido e por outros irmãos portugueses que lá temos. Meus irmãos, deixa eu ficar mais à vontade. Aliás, tudo bem, pastor? Tudo bem. Eu não vou falar muito aqui, tem muito slide e eu precisaria aqui da noite toda para falar disso aqui, não é? Eu vou só, pode passar slide aqui, aquelas questões de apresentação pessoal, não vou investir tempo aqui, não, mas aí a gente fala um pouquinho de nós mesmos nesse primeiro slide, que nós somos membros da Igreja Presbiteriana do Centenário, lá na Zona Norte de São Paulo, não é? E depois fomos seminário, fui ordenado pastor, fui para o interior, depois vim ser pastor aqui, né, no coleguismo, na amizade dos colegas aqui, entre eles o pastor Milton, não é, e tantos outros aqui do presbitério Sudeste Paulistano. Não é? Os irmãos deram a alegria de ser presidente do presbitério aí também, foi um desafio muito grande, uma bênção para todos nós. Não é? A Ivone se envolveu com missões bem antes de mim, não é, do ponto de vista prático. Depois tivemos um treinamento missionário, fomos ao Peru. Aí eu preciso investir um tempinho aí nesse slide. Pode ir mais. Olha, meus irmãos, aqui, esse slide, não é, ele resume muito o nosso trabalho. Não é? Está ali, depois lá, o projeto apresentado pela PMT. Foi o projeto que nós apresentamos à nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Qual é o projeto? O projeto é aquele, Esperança para Portugal, a levar o Evangelho da Graça aos portugueses. Eu sou luso brasileiro, não é? Minha mãe era nascida lá, numa aldeiazita lá, bem miudinha mesmo, não é? E nós fomos despertados para pregar o Evangelho para aquele povo que tem a ver conosco, não é? E então nós desejamos que ele conheça o Evangelho do Salvador de Jesus. Eles não conhecem. O catolicismo romano domina o país e, como todo católico romano, apostólico romano entende que ele consegue a salvação pelas obras. E a verdade é outra, não é, meus irmãos? A verdade é outra. Não há salvação a não ser em Cristo. É gratuito. Foi pago pelo nosso Redentor. E o preço foi alto. E ele nos concede de forma gratuita. E não há salvação em nenhum outro nome. O nosso objetivo é esse, meus irmãos, glorificar a Deus com o desenvolvimento e plantio de igrejas reformadas, saudáveis e missionárias em Portugal. Isso é importante, essa frase, porque se eu fosse pentecostal, eu ia lá desenvolver uma igreja pentecostal, seria coerente, né? Se eu fosse um liberal, eu faria isso também, seria muito coerente, mas eu sou pastor reformado, calvinista, né? Foi isso que eu entendi, e foi isso que eu estudei, e é isso que eu creio. Então, nós temos procurado desenvolver as igrejas que lá há algumas poucas, e também plantar outras, mas que sejam calvinistas, que creem na palavra de Deus, que exponham a Escritura, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus,
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Nós carecemos da palavra de Deus, não é? Como uma criança recém-nascida carece do leite de sua mãe, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, e que feche a boca o homem, deixe Deus falar, não é? E queremos que as igrejas sejam saudáveis, não viva a brigar para lá e para cá, perder tempo com briga, não. Vamos trabalhar, anunciar o Evangelho e fazer o nome do nosso Redentor conhecido nessa nação e o seu nome seja glorificado, não é? E que a igreja seja missionária. Como é que a gente faz isso? É um tripé o nosso trabalho. É igual esse pedestal aqui, 3 pés, ele fica bem. E é bíblico os 3 pontos. Fortalecer igrejas, então nós vamos lá ensinar nos pequenos grupos, fazer treinamento de liderança, preparar a gente para o futuro, para o presente e para o futuro, preparar professores de escola dominical, pregadores, líderes, presbíteros, diáconos. Depois, expansão, então a gente fomos de ponta a ponta ao país, os irmãos vão ver no slide aí, não é? E nisso é assim que nós fazemos o nosso trabalho. Aí no outro slide, deixa eu já ver, o campo, pode passar mais rápido, é isso aí, nós estamos lá há 8 anos e temos colaborado, ficamos em Lisboa, depois para o Porto, e culminou também com o apoio que nós demos a uma faculdade, chamada Faculdade Internacional de Teologia Reformada, que alguns pastores do Brasil também apoiam, não é? E nós temos sido instrumento de Deus para formar gente em vários lugares do mundo, né? Desde que fale e ouça bem a língua portuguesa, né? Então, é através dessa faculdade. Depois, localização do projeto, continente europeu, não é? Lá Portugal, pode ir lá clicar, país bem pequenininho. Depois, nem em Portugal, nós estamos lá no Porto, naquela cidadezinha azul. Na verdade, são 17 cidades, é uma cidade bastante antiga, muito histórica, um peso cultural muito grande. E eu quero dizer, Portugal é muito bonito. Vá a Portugal se puder. Vá sim, faça um plano e vá passear, né? E depois de você passear, depois que você comer coisas boas, comece a olhar para o povo com outros olhos. Comece a olhar a sua fé. Comece a olhar como ele carece de Cristo. Aí você vai começar a chorar. Você vai começar a chorar. Aí você vai ter dó. Aí você vai falar, meu Deus, como esse povo precisa de ti. Esse povo não te conhece. Então a gente tem que ir além da camada superficial e descer o terreno, sabe? Ir lá nas raízes dos problemas. E aí a gente passa a querer pregar o evangelho para eles, não é? Então, pode ir adiante. Eu queria só investir uns minutinhos nesse slide. Eu vou tentar ser aqui objetivo. Pode ir os 5, mas para no cinza, mais um. Isso. Então, tá bom. Aqui, há 8 anos atrás, nós tínhamos 5 trabalhos naquela denominação. A maioria aqui em Lisboa e um lá no extremo norte, bastante frio. Depois dos pontos azuis, foi um período que nós começamos a viajar pelo país, a procurar fazer relacionamentos para pregar o evangelho. Pode subir várias vezes aí, meu irmão? Então nós fomos indo do Algarve até o extremo, depois fomos lá nas ilhas, em 3 ilhas, são 9, mas a gente só conseguiu ir em 3. Pronto, aí está bem. Depois o fruto veio, né? Quem planta, colhe, não é isso? Quem planta, colhe. Então vamos lá. Aí o 4º avanço. Começamos a apoiar o trabalho em Braga, Monte Alegre, Senhora da Hora e Luz. Então hoje nós temos aqueles 4 trabalhos já firmados, não é? Na divisa com a Galícia, na Espanha, Braga, que tem muito brasileiro, por sinal, lá, Senhora da Hora no Porto e aqui na Luz. Depois um outro período de avanço. Deixa eu ver, acho que tem mais um. Pronto, aí, tá bom. Então aqui, esses trabalhos surgiram perto da pandemia, né? Póvoa de Varzim é onde nós mais nos dedicamos atualmente, e é onde mora nossa irmã Maria Helena da Costa, é onde nós temos a sede de uma associação. Não vou ter tempo de falar, nosso tempo já está esgotando, mas temos uma sede de associação, vou dar um nome, você pode entrar aí no site, familiaconservadora.pt. familiaconservadora.pt. Aí você vai ver o que tem lá. Tem muito recurso para ajudar as famílias em crise por causa da ideologia de gênero, não é? Isso tem ganhado expressão nacional. Embora a gente seja pequenininho, não temos recursos, irmãos, a gente não tínhamos nenhum de centavos, você tem uma ideia. Microfone a gente não tem, até hoje.
Há 8 anos a gente não consegue ter um microfone. Né? Ter uma câmera que a gente quer muito para transmitir para outros portugueses, isso é outro sonho, mais lá para frente. Computador, essas coisas aqui todas que eu vejo. Hoje, meu Deus, que luxo esse aqui, que bênção, né? Que bênção. E a gente quer ter também. Para quê? Para levar o evangelho. Não um violão lá, Milton, não tem ainda não, entendeu? Então, mas você olha o país, é bonito, e daí que é bonito? A gente não tem os recursos para fazer as coisas. Mas depois desse período abençoador também, meus irmãos, mais recente, nós começamos a ter cultos São João da Madeira, Ovar, Aveiro e tem mais um, Leiria. Então, isso é muito recente, nós estamos falando de 5 meses para cá. Não é? Então é muito incipiente, nós não sabemos se vai firmar. Então temos pregado. Nós estamos falando aqui de viagem para eu e Ivone. Irmos lá de Póvoa de Varzim até Aveiro e voltar para casa num dia de domingo, nós estamos falando de 300 e poucos quilômetros. Então sinta o drama, a gente vai parando aqui, ele prega aqui, outro prega ali, depois prega lá, e almoça aqui, vai e volta para casa no final da noite. Mas é uma bênção, meus irmãos, uma alegria de ver gente vindo à fé e tendo seu coração fortalecido. Mais um pouquinho só. Pronto, o nosso princípio de trabalho tem sido esse, não nos acomodarmos e sempre avançar. Não é? E a gente precisa de muito apoio. Eu vou parar aqui, tem muita foto, se os irmãos quiserem ver depois, está aí à disposição, tem muita foto, tem vídeo. Mas eu peço que você ore por Portugal, ore pelo povo português, ore, se engaje nesse ministério. A igreja presbiteriana, nós, meus irmãos, temos muito a contribuir para aquele povo. Não só para ele, mas eu falo dele porque eu tenho conhecido dele, eu e minha esposa temos conhecido. Então, ore, dobre seus joelhos, interceda por aquela terra, pelos irmãos que têm vindo à fé, para que o Evangelho do nosso Redentor Jesus seja mais e mais conhecido, ele seja glorificado e queira o Senhor trazer muitos à fé, a glória dele. Amém? Obrigado, meus irmãos. Meus irmãos, graças a Deus, mesmo que rapidamente, a ideia é que a gente vá conhecendo mais e mais. Mas antes então de seguirmos, inclusive agora para ouvirmos a Santa Palavra do Senhor, nós gostaríamos de pedir ao presbítero Jorge para vir aqui à frente, juntamente mais uma vez com a Ivone, já orarmos nesse momento por esse casal, mesmo que rapidamente já deu para ver como é que é um trabalho abrangente, desafiador, muitas vezes cansativo, mas com o refrigério que veio do Senhor. Nosso desejo é que, como igreja, a gente possa, inclusive, orar nesse momento e em outros momentos para que o Senhor sustente esses irmãos em todos os sentidos. É assim que vamos orar nesse momento. Baixe suas cabeças e, se quiser, estendam as mãos aqui para o altar do Senhor, para orarmos com essa família de Deus. Sinta-se em casa, meus irmãos. Oh Deus amado, muito obrigado por este dia. Obrigado porque esse é o dia que tu fizeste, Senhor. Pai amado, te agradecemos pelo casal de missionários que está conosco, o pastor Roberto, sua esposa Ivone. Abençoa, Pai. Abençoa esse trabalho lá em Portugal, Jesus. Abençoa esses trabalhos lá naquelas cidades, Pai, onde está começando. Ó Deus de misericórdia, fortalece os teus servos. Dá provimento, Jesus. Faça com que eles possam ir e voltar com segurança, fazendo o teu trabalho, pregando o teu evangelho, Jesus. Ó Deus de misericórdia, abençoa cada pessoa que está nessa noite, que sinta no coração a necessidade de ajudar missões, Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em teu nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidar-vos a abrir o texto para a nossa meditação nesta ocasião. O texto é uma referência, um texto de Atos, capítulo 6. Abra a escritura neste local e eu peço que você acompanhe. Atos 6, eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 7. Que a Escritura assim nos diz, meus irmãos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra
os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oramos, meus irmãos. Pai amado, Pai do nosso Redentor e Salvador Jesus, teu Filho, Filho Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de nesta noite juntos cultuarmos o nome da tua glória. Obrigado porque adoramos a ti através dos cânticos, através da nossa oração, pelas leituras que ouvimos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela nossa comunhão como povo amado do nosso Redentor Jesus. Obrigado pela tua palavra, porque nem só de pão o homem vive, mas todos nós carecemos do pão que desce dos céus. Carecemos do alimento espiritual. Edifica-nos um pouco mais nessa noite, quiçá queira o Senhor desafiar-nos como igreja para sermos luz ainda mais forte para as nações. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Capacita-nos, ó Deus. E glorifica o teu nome em nosso meio. Nós te imploramos no nome do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é uma bênção ter família. Terrível alguém querer destruir família. Nós estamos a lidar com essa temática no mundo. Em alguns países, Brasil, Portugal, são exemplos disso, ou mau exemplos disso, em que as famílias estão sendo destruídas. É uma bênção o casal poder conduzir filhos, ensinar filhos, a fim de criar uma nova geração, para ser bênção para futuras gerações. Então Deus usa os pais, é uma tarefa muito nobre de educar filhos. Pais amam e devem amar seus filhos. De forma similar, o nosso Deus ama muito a sua igreja. E por amor à sua igreja, Ele a conduz. E eu gostava de deixar um ensino principal nessa noite. É que Cristo, Ele resgatou, Ele também comissionou a igreja e a conduz através de servos ordenados para que ela seja bênção para as nações. Vou repetir, irmãos. Cristo resgatou e comissionou a igreja e a conduz através de servos ordenados para ser bênção entre as nações. Que privilégio, meus irmãos. Esse texto que nós temos aqui começa a falar disso, mas eu vou pular, eu vou deixar aqui para o fim. Cristo resgatou e comissionou a sua igreja. Vamos pensar rapidamente nisso. Cristo resgatou a sua igreja. Quando nós lemos a narrativa dos evangelhos, sobretudo Mateus, Marcos, nós lemos uma ocasião bastante específica onde Cristo instituiu a ceia. Lembra-se? Lembram, meus irmãos? Naquela ocasião, Jesus reuniu seus discípulos e ali ele partiu o pão e tomou do cálice. Ele disse que aquilo também representava o seu corpo. Fazer isso em memória de mim, não é isso? E o seu sangue, fazer isso em memória de mim. Ali Jesus Cristo estava a dizer que era o sangue da nova aliança. Ali ele estava a dizer, em outras palavras, que ele derramaria o seu próprio sangue, ele morreria por amor à igreja, ele resgataria a sua igreja e pagaria um altíssimo preço para redimir este povo que tanto ele ama e que a Escritura chama de um nome tão lindo, tão peculiar,
que fala da relação de um homem e de uma mulher, porque a Bíblia também chama a igreja de noiva de Cristo. Aí que figura linda, não é? Noiva de Cristo, nós somos para com Cristo sua noiva, e Ele ama-nos de tal modo que Ele deu a sua própria vida, e aí aquela narrativa mostra como Cristo estava a fazer esse resgate, essa redenção da igreja. Ele haveria de entregar a sua vida. Então, a terminada a ceia, Jesus vai para o Getsêmani, lembramos? Jesus vai para o jardim do Getsêmani, e aquela narrativa fala do seu sofrimento, e você deve lembrar como Jesus suou sangue naquela noite, como ele ficou sozinho enquanto orava, porque os seus discípulos não aguentavam ficar de pé. Eles eram muito bons para outras coisas, mas para orar eles não eram muito bons, não é? Mas Jesus orou aquela noite, e foi uma noite muito cruel, muito difícil para Cristo, meus irmãos. Aquela noite ele verteu sangue, suor e sangue. Naquela noite o seu coração esteve a sofrer. E logo depois vieram os guardas e prenderam o nosso Redentor, e judiaram dele, e o levaram preso, e o levaram para um julgamento. E você então lembra do julgamento? Foi um julgamento injusto, maldoso. Naquele julgamento levantaram falsas testemunhas contra Jesus e o condenaram a uma morte extremamente cruel. E seria muito bom que a igreja, todos nós pudéssemos voltar nosso coração e nossa atenção durante meses para pensar nessas poucas coisas que eu disse agora, que falam de como Cristo redimiu a nossa vida. E quando você estuda esses temas, e nós investimos 1 ano lá em Póvoa de Varzim, Porto, para pensar sobre isso, nosso coração fica constrangido, porque a gente vê como Cristo ama a igreja. Quão caro foi o preço que Cristo pagou para fazer de nós povo de propriedade exclusiva dele. Cristo de fato amou, mas ele não só amou e resgatou a igreja. Quando ele morreu também, ele ressuscitou 3 dias após. E então ele convocou os discípulos, os 11, falou: ide e ter comigo, que eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Lembra qual foi a mensagem? Mateus 28, finalzinho, a grande comissão. Então ele convocou os apóstolos para que, através dele, toda a igreja fosse comissionada a ir pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome da Trindade e educando o seu povo. Olha só que tremendo trabalho que nós temos para fazer, meus irmãos. Evangelizar o mundo, fazer discípulos de todo o território habitável, onde quer que se encontre a gente. Levá-los a ter comunhão com o povo de Deus, com a igreja através do batismo, e educá-los no conhecimento de Cristo, para que eles não só conheçam o Redentor, mas o amem e levem uma vida piedosa. Então Cristo de fato resgatou e comissionou essa igreja. E quando abrimos o livro de Atos, nós chegamos a uma segunda etapa da nossa mensagem de hoje, é que Cristo ele vai conduzir a igreja através de servos ordenados. A igreja em Atos começa a desenvolver-se, ela começa a ir, o evangelho passa a ser pregado inicialmente pelos apóstolos, e muita gente vem à fé, muita gente vem à fé. E nesse texto que nós lemos, e vamos entrar nele na terceira etapa da nossa mensagem, nós vamos lembrar que aqui também há muito crescimento da igreja. E enquanto a igreja cresce, o Senhor vai instituir liderança nela. Então, essa liderança, a que eu vou chamar a atenção agora, está em Atos 13, ou melhor, a partir de Atos 13. Atos 13, leio aqui do verso 1 até o verso de número 3. Observe lá que a primeira viagem missionária é uma relação aqui direta entre a forma como Cristo conduz a igreja e o avanço missionário da igreja. Coloquemos toda a nossa atenção nisso. Cristo conduz a sua igreja e a faz avançar, e ele usa a liderança colocada para essa finalidade. Atos 13, a primeira viagem missionária, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí vem a narrativa de tudo o que o Espírito Santo havia preparado para eles fazerem naquela primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé. A igreja de Antioquia estava a servir a Deus, a adorar, e de alguma forma o Espírito Santo faz ouvir a sua voz naquele lugar. E ele diz à igreja: separai-me, Paulo, ou Saulo, né? Que é Paulo, e Barnabé. Olha que coisa curiosa, meus irmãos.
A narrativa nos apresenta 5 líderes na igreja, 5 nomes. Foram retirados 2, faça a conta em termos de porcentagem, 40%. 40% da liderança que educava a igreja foi removida temporariamente da igreja para o campo missionário. Paulo foi o principal responsável pelas cartas do Novo Testamento. A maioria das cartas do Novo Testamento são escritas por Paulo. Depois do nosso Redentor Jesus, o maior teólogo que nós temos. E ele foi para o campo missionário. Líder. Ele foi plantar boas igrejas, com boa doutrina, com boa ética. Paulo e Barnabé saem pregando, e você tem aí narrativa, capítulo 13 e 14. A narrativa das vários locais que eles foram pregar o Evangelho. Quando você lê isso aqui, você vai ter momentos de alegria e de tristeza. Sabe por quê? Porque no trabalho missionário aconteceu isso, momentos de baixas e momentos de alta. Baixa é quando eles pregavam e as pessoas não gostavam do que ouviam e punha eles para correr. Os judeus, um grupo de judeus, passou a perseguir Paulo e Barnabé. Então não era boa notícia. A boa notícia é que havia momentos que eles pregavam e muita gente veio à fé. E neste muito a gente veio à fé, muitas igrejas surgiram no decorrer daquela viagem missionária. Quando chegou no fim da viagem, eles começam a voltar para casa. E olha o que acontece. Verso 23 do capítulo 14, até o 28. Capítulo 14, 23 até 28. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Ou seja, depois de fazer o trabalho missionário naquela terra, eles voltaram e foram instituindo liderança ordenada, que eram os presbíteros, para governar a igreja, para levar a igreja ao entendimento da palavra. E, irmãos, eu tenho para mim que nós ainda não percebemos a gravidade e a importância do papel dos nossos presbíteros. Só para nós termos uma ideia da importância do papel destes homens. Abra o texto de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra lá. Abra o capítulo 3, verso 16 e 17. Esse texto de Paulo não fala tudo sobre o trabalho dos presbíteros que devem governar a igreja de Cristo, conduzir a igreja de Cristo. Mas fala alguma coisa que dá-nos o conhecimento de quão importante, quão valioso é o ministério deles. Olha só, leio aqui então 2 Timóteo 3, verso 16 e o 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Para que ele seja bênção, deixa eu resumir, não é? Para que ele seja bênção, ele precisa da palavra de Deus. Então, você, pastor Timóteo, presbítero Timóteo, lembre-se que pastor é presbítero, não é? Você, presbítero, você precisa educar a igreja. E olha como é que a palavra vai te ajudar. Olha só, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra ensino aqui tem a ver com doutrina. O papel dos presbíteros tem a ver com o governo no ensino, doutrinar a igreja, ensinar os factos sobre Cristo, ensinar a verdade para o povo de Deus. Segundo aspecto da Escritura, toda a Escritura ela é útil para repreensão. Repreensão aqui, da ideia do grego, é tratar aquele comportamento da pessoa que não está em consonância com a doutrina. Destoa, não vibra igual, sabe? Você sabe como é que é, né? Tem muita gente que tem boa doutrina, ele é muito esperto, muito inteligente, sabe doutrina de cor salteado, mas a sua vida destoa, não confere com a doutrina. Então ele precisa ser repreendido pelos presbíteros. Depois, que a Escritura também é útil para a correção.
Corrigir aqui do grego a ideia de corrigir ideias. Olha só que interessante. Que os presbíteros precisam corrigir ideias que a igreja tem na sua mente, mas que são ideias que não conferem com a verdade, que foi ensinada no primeiro. Então, essas ideias precisam ser corrigidas. Por fim, que a Escritura serve para educar-nos na justiça. A educação na justiça nada mais é do que aplicar a doutrina à vida. Levar uma vida piedosa. Fazer tudo o que ele falou, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que a igreja viva bem, para que a igreja cumpra o seu papel, aprenda e viva em conformidade com a palavra do Senhor, os presbíteros têm esse papel de conduzir o ensino da igreja. Mas isso é só uma parte riquíssima do papel dos presbíteros na igreja, através dos quais Cristo governa a sua igreja. É muito importante, e dito isso, eu quero dizer para a igreja, meus irmãos, que nós precisamos amar nossos presbíteros. Nós precisamos amar esses homens. Não porque eles sejam perfeitos, sabe por quê? Porque eles não são, eu não sou. Nós somos pecadores. Todos nós. Nesse momento, o que fala é o primeiro. O maior pecador é o que está falando aqui. Não é? A gente tem muito erro, igreja, mas ainda assim, aprove o nosso bendito Redentor Jesus ordenar homens como a gente para conduzir a igreja. Então ame os seus presbíteros, igreja, porque eles têm um peso grandioso sobre os seus ombros. Eles serão cobrados pelo Redentor. Pesa sobre os presbíteros uma grande responsabilidade acerca da sua noiva, que é a igreja. Mas Cristo também conduz a sua igreja, não somente pelos presbíteros, mas também pelos diáconos. Agora eu vou voltar lá a Atos, que eu quero dedicar um tempo, aqui em Atos 6. Atos 6, então, nós vemos aqui que Cristo, ele confiou os diáconos, confiou aos diáconos os cuidados da sua noiva, da sua igreja. Ora, olha o texto, então. Ora, capítulo 6, verso 1. Eu vou trabalhar aqui até o 7, tá bem, irmãos? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, olha que maravilha, a igreja crescendo. A gente não quer ver a igreja crescer? Queremos, ou seja, queremos ver pessoas vindo aos pés do nosso Redentor. É isso que é a igreja crescer, não é? Pessoas que tornam-se discípulas de Jesus, que são piedosas, ou seja, obedientes ao Redentor Jesus, pessoas que amam mutuamente os seus irmãos, que amam o mundo no sentido de levar-lhes o Evangelho Redentor de Cristo, para que eles também conheçam a Deus e o glorifiquem e gozem a Deus para sempre. Não há bem maior do que esse, não é? Então nós queremos ver a igreja crescer. Ali está a igreja crescer em Atos. Só que aí aconteceu que houve murmuração no meio da igreja. Oh, coisinha terrível. Hoje uma briguinha lá, uma dissensão. Na verdade, estava havendo um racha dentro da igreja. Nós não gostamos desse tipo de coisa, não é, irmãos? Nós não queremos ver divisão na igreja. Não queremos ver briga na igreja. Porque é família de Deus, poxa. Já basta as brigas do mundo, não é? Já basta os dissabores que a gente encontra no mundo. Chega na igreja, briga, briga, briga. Mas aconteceu, meus irmãos. O que aconteceu? Aconteceu que tinha lá os helenistas, que era um povo judeu de cultura grega. Falava em grego, tinha todo um pensamento grego. E eles entenderam que as viúvas deles estavam sendo esquecidas quando a igreja ajudava as viúvas. Parece que a igreja estava prestigiando as viúvas dos judeus, dos hebreus, e não dos gregos. Aí houve uma briga, a igreja estava rachando. Quem é que Deus usa para acabar com a briga? Quem é que Deus usa, ou usou, não é? Para mitigar a crise da igreja? Isso é tão lindo, meus irmãos. Deus usou os diáconos. Ele instituiu o papel dos diáconos para mitigar, para diminuir, para amortecer as crises da igreja. Já andou de carro velho? Os amortecedores já 30 anos de uso. Eu tenho um carro lá que está com 200 mil quilômetros. Eu troquei o amortecedor dele quando eu comprei.
8 anos atrás. Precisa pôr mola, precisa borracha no meio para parar, não só o ruído, para parar de doer as costas, de ferir os ossos. Estou a usar uma figura de linguagem. Porque o diácono, ele tem um papel de amortecer crise. Tem 2 irmãos lá brigando, tenso, e ele vai lá no meio, calma, irmão, não é bem assim. Vamos resolver a coisa à luz da palavra. Não é? Que papel extraordinário tem o diácono. Então, eles foram instituídos, sobretudo, para mitigar crises na igreja, para cuidar da noiva do nosso Redentor, enquanto a igreja faz o seu papel de pregar, de levar a missão avante. E eu queria chamar a atenção um pouquinho mais nesse texto, é que foram eleitos 7 homens. Vamos achar a lista lá. Diz, verso de número 5. O parecer agradou a toda a comunidade, ou seja, os apóstolos propuseram que fosse escolhidos 7 homens, não é, de boa reputação, aí deu algumas características desses homens, que não termina aqui, não é? A Bíblia fala de outras características em outro lugar. E a igreja ficou contente com isso. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Prosélio de Antioquia. Olha, meus irmãos, eu não sei se você ama a língua portuguesa, mas a língua grega tem umas coisas tão lindas, e uma delas eu vou mencionar aqui. É que quando a língua grega apresenta uma lista, Deus está a dizer para você, põe atenção nos primeiros nomes que aparecem. Quais são os primeiros nomes? Estevão e Filipe. Por que você pôr atenção? Porque eu vou falar mais deles. Vocês vão aprender com eles. Vocês vão aprender com esses 2 diáconos. Aí você olha a narrativa de Atos. Termina a instituição dos diáconos, diz a Escritura aqui no verso 8, acerca da vida de um homem, o diácono Estevão, ele que estava a conduzir a igreja de Cristo. E esse homem, então, vai defender a pessoa de Cristo, vai fazer apologia, defender a pessoa de Cristo em alto nível, meus irmãos. O diácono ali era capaz. Ele foi disputar acerca de Cristo com os chamados libertos, que era um grupo de entendido religioso, de nações diferentes. E o diácono Estevão se levantou para falar, não, Jesus Cristo de fato é o Cristo. E aqueles homens não conseguiam vencer a sabedoria do diácono Estevão, então levantaram falsos testemunhos contra ele, ele foi levado para julgamento e foi condenado à morte. Então a narrativa do capítulo 7 mostra a defesa de Estevão, a longa defesa de Estevão, vai até o final do capítulo, quando finalmente ele morre, apedrejado. Mas quando você lê a narrativa dele, você vê um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem com conhecimento da palavra. Um homem que era o líder da igreja. Põe atenção nisso. Ele era um dos líderes da igreja, ele era um daqueles que a igreja entendeu que deveria elegê-lo. Veja, foi a igreja que o elegeu, entendendo que ele deveria ser um dos líderes da igreja. Ele foi um grande testemunho para a igreja, aquele homem até hoje gera encorajamento para nós, pastor. Até hoje a gente olha para Estevão e fala, meu Deus, eu queria ter a fibra, a coragem desse diácono Estevão. Queira Deus termos diáconos hoje assim na igreja também. Queira Deus termos presbíteros corajosos como Estevão, que não olham para o mal, que não temem o mal. Homens que falam com coragem da palavra. Homens que estão à frente da igreja, para quê? Para obedecer à grande comissão, porque Estevão estava fazendo exatamente isso. E paralelamente, sabe o que eles estão fazendo? Dando coragem para a igreja. A igreja olha e fala, olha que líder que nós temos, que homem corajoso que nós temos. E de fato, meus irmãos, quando deu a morte de Estevão, e Paulo consentiu, vamos deixar Paulo para outro dia para falar aqui, quem sabe a gente fala de Paulo aqui. Mas Paulo consentiu com a morte de Estevão, dizendo assim, quase que dizer, olha, pode matar esse homem aí. Verso 1, do capítulo 8, fala que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. E o verso 4 diz que a igreja, então, passou a pregar o evangelho para todo lado. Quer dizer, compulsoriamente, ela passou a obedecer à grande comissão. Lembra? É uma continuação de Mateus 28, quando Cristo deu a grande comissão, meus irmãos.
E a igreja sai falando do evangelho para todo lado, igrejas começam a nascer aqui e ali. Basta ler Romanos capítulo de número 16. Paulo fala de vários nomes espalhados pela Ásia, pelo continente, pelo Império Romano, não é? Pessoas que vieram à fé e estavam a pregar o evangelho. Quem é que deu coragem para a igreja fazer isso, meus irmãos? Do ponto de vista humano, testemunho do diácono Estevão. Lembra que o Senhor Deus chamou a atenção da gente para 2 nomes, foi? O segundo foi Filipe. Aí você vai na narrativa, acaba a perseguição da igreja por causa da morte de Estevão, aí surge em cena, no verso 4, Filipe, o diácono, outro líder da igreja, que ele agora vai lá para Samaria, para pregar o evangelho para os samaritanos. Os samaritanos, quando ouvem o evangelho, ficam com um coração imenso de alegria, está aí narrado. E muitos deles vêm à fé. Mas o que me cativa esse texto, meus irmãos, sabe o que é? É isso, mas é mais do que isso. Há um pormenor maior que não está tão claro numa leitura só desse texto, tem que ler mais. Acontece que uma vez Jesus Cristo foi pedir água, tá, lembra do poço de Samaria? Foi pedir água para uma mulher que era samaritana. E a mulher falou assim, mas como é que sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana? Aí o escritor inspirado, o escritor movido pelo Espírito Santo de Deus, registra lá, é que os judeus não se davam com o samaritano. Eles viviam em guerra. Agora, depois da perseguição de Estevão, depois da morte de Estevão, Filipe levanta-se e vai lá anunciar o evangelho para os samaritanos. Grande comissão, meus irmãos. E é possível provar, eu tenho um livro aí, se você se interessar, leia. A gente vai estudar os textos onde que os diáconos estão a cumprir a grande comissão nos principais aspectos que estão narrados em Mateus. E Filipe, como Estevão, serviu de encorajamento para a igreja. Ele resolveu o problema, ele foi instrumento de Deus para diminuir aquela tensão que havia entre samaritanos e judeus. E muitos samaritanos vieram à fé. E se você vai então lá para o capítulo 21 de Atos, você vai ficar abismado com o que Filipe faz. Nós não lemos aqui no capítulo 8, na primeira parte da declaração, que Saulo consentia com a morte de Estevão. Saulo é Paulo, certo? Consentiu dizer, vamos matar Estevão sim. Só que acontece o que Paulo não esperava que acontecesse, não é? O evangelho da graça veio a ele. É por isso que é bom pregar o evangelho da graça, mas ele muda tudo. Tudo, as desesperanças caem por terra, nasce a esperança, meus irmãos. Onde reinava trevas, vem luz. Onde reinava a morte, nasce vida, meus irmãos. Onde não tinha fruto, nós temos abundância de fruto. Paulo, que antes topou que matassem Estevão, quando chega no capítulo 9 de Atos, o Senhor fala com ele, Paulo, por que me persegues? Né? E ali a conversão de Filipe acontece. Perdão, de Paulo acontece. De Paulo. Então, quando chega no capítulo 9, capítulo 21, verso 7 até o 14, Filipe recebe uma comitiva de missionários na sua casa. Aliás, eu já dou graças a Deus pelos irmãos que nos acolheram hoje, não é? Nos levaram lá para a casa do outro irmão que eu nem sei quem é, nem vi aí eu vi a foto dele, já descansamos hoje à tarde lá. E Filipe, então, acolhe na sua casa um grupo de missionários. Sabe quem estava entre eles? Paulo. Paulo que consentira com a morte do amigo de Filipe, colega de ministério. Já viu aquela cena? Eu espero que vocês façam ainda, hein? E não deixem de fazer. Sabe aquela cena que acontece raramente na igreja, ou ocasionalmente, quando a igreja elege presbíteros ou diáconos? Então o pastor fica aqui na frente, né? Eu fico assim, né? Na frente, vem os presbíteros, os diáconos, e chamamos aqueles outros que foram eleitos. Eles se ajoelham, né? Nós fazemos o ritual, e depois estendemos a mão, a destra de companheirismo. Estamos juntos, estamos aqui para servir a noiva de Cristo, não é assim? Nós somos companheiros de jugo, amigos, irmãos, vamos rir e vamos chorar juntos. Filipe era assim com Estevão, meu irmão. Mas agora ele recebe Paulo na sua casa. Olha o coração de Filipe, meus irmãos, um coração imenso
perdoador, exemplo para a igreja. Deus, Cristo, nosso Redentor, que resgatou, que comissionou a igreja para ir para o mundo pregar o Evangelho, Ele conduz essa igreja através de servos ordenados, presbíteros e diáconos. Aí você lê a narrativa de Atos, eu leio o último verso do capítulo 6, verso 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Essa é uma tônica de Atos. Você vai encontrar pelo menos 3 vezes essa declaração de que a palavra de Deus estava a crescer e a crescer e a crescer. Quem estava na frente da igreja, meus irmãos? Os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, os crentes, encorajados pelos seus líderes. Vamos pregar o Evangelho pelo mundo afora. Quer cumprir bem a grande comissão? Você glorificará a Deus fazendo isso. Igreja querida, obedeça a grande comissão. Fazer discípulos. Aqui e lá. Ao mesmo tempo. Não dá para estarmos em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, outros vão e outros ficam. Uns estão a fazer discípulos aqui, outros estão a fazer discípulos lá. Lá onde? Em qualquer lugar. Portugal, lá no Porto, em Lisboa, lá na ilha. Apoiados pela mão da igreja no Brasil, porque não há outra forma. Quer fazer bem a grande comissão, meus irmãos? Eu vou resumir numa palavra: relacionamento. Igreja, relacione-se bem com o seu Senhor, Jesus. Ame Jesus. Ame de todo o seu coração. Deleite-se em conhecer a Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, igreja, quanto mais você relacionar-se com Ele, mais você o amará. E você vai ficar constrangida, igreja. Você não vai ficar quieta diante de tanto amor. O amor mexe com a gente. As demonstrações de amor mexem com a gente. E Jesus demonstra amor por nós, meus irmãos, de uma forma assustadoramente bela. Então você vai amá-lo. E você vai querer obedecê-lo. Então, relacionamento com Cristo. Igreja, relacione-se bem com os seus líderes. Os presbíteros, os diáconos, servos ordenados por Deus. Eles não são perfeitos, nós não somos. Mas ame esses homens. Pelo amor da igreja, pelo amor de ti mesmo, igreja, ama estes homens. Tenha-os na mais alta conta. Não vamos viver como o mundo vive. O mundo não respeita a autoridade. O povo de Deus ama a autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. E não existe autoridade debaixo do céu que não tenha sido constituída pelo nosso Redentor. E Ele constituiu esses líderes por amor à sua noiva, querida igreja. Então ame os seus líderes. Ore por eles, interceda por eles, encoraje-os para fazer o que é certo fazer. Mesmo que eles tenham que ficar sozinhos no meio da multidão, como ficou Estevão. Encoraje os seus líderes. Eu tenho uma história com algumas igrejas. Uma foi aqui a Filadélfia, não é que eu pastorei. Mas eu tenho uma igreja que marcou muito minha vida, meus irmãos. Essa igreja me deu muita coragem, a minha e a minha esposa, para irmos avante, para fazer o que tem que ser feito, mesmo ficando em poucos. Vale a pena ser fiel ao nosso Redentor, meus irmãos. Igreja, ame seus líderes, mas em contrapartida, os líderes também precisam se relacionar bem primeiramente com o seu Redentor. Presbíteros e diáconos, amem o Redentor Jesus. Conheçam a vontade do Redentor Jesus, conheçam a sua palavra. Glorifiquem a Cristo com a sua própria vida. Vivam de acordo com os ensinos do Senhor, ou seja, levem uma vida piedosa. Por causa de vocês, por causa da vossa relação com o Redentor, mas há um motivo secundário, a igreja. A igreja os observa. A igreja vê o vosso exemplo. A igreja vê que vocês às vezes erram, mas vocês se retratam. A igreja vê que vocês falham, mas tentam consertar. A igreja vê que vocês lutam para ver coisas difíceis para o bem da obra de Cristo, para a igreja avançar, para o reino de Cristo avançar. Então, presbíteros, amem ao Redentor Jesus. Mas eu devo dizer que vocês também devem amar muito a igreja, presbíteros e diáconos. Esta faz parte
daquele grande corpo de Cristo que é nomeado de sua noiva. Nós estamos cuidando nada menos do que da noiva de Cristo. E Ele ama a sua noiva, Ele é zeloso por ela. Vou usar uma outra palavra bíblica. Ele tem ciúme dela. Tem ciúme por nós. Que Deus nos dê, meus irmãos, a alegria de ser luz deste mundo. Que Deus dê a essa igreja o desejo ardente, imensurável, de cumprir a grande comissão de Cristo, aqui e fora daqui. Que Deus dê liderança sábia para essa igreja, para conduzir essa igreja nos caminhos retos do nosso Redentor Jesus, para que essa igreja seja reconhecido como povo de Deus, seja um povo realmente querido, amado, um povo que as pessoas ao redor ficam admirados, que causa influência. As pessoas, ao verem conversar convosco, com esta igreja, queiram estar perto de nós, porque percebe aqui um povo santo, um povo que realmente é luz do mundo e sal desta terra. Deus muito vos abençoe, meus irmãos. Deus vos guarde e proteja em todas as coisas, em nome do nosso bendito Redentor e Salvador Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, louvamos o nome da Tua glória e bendizemos-Te através do nome de Jesus, o Teu Filho. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado os Teus filhos aqui. Obrigado por conhecer novos irmãos. Muitos são novos para mim e para a Ivone aqui. Alguns outros nós conhecemos e nós Te louvamos com gratidão por isso. Pela família presente aqui também. Como é bom, Deus, como isso nos constrange com alegria, Senhor. Como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. É por isso que a gente fica alegre, Deus. Obrigado. Obrigado porque não há povo como este. Esse povo é muito peculiar. Esse povo é sublime, porque sublime é o seu Redentor. Esse povo é precioso, porque precioso é o seu Salvador. Esse povo é luz, porque o sol da justiça é o seu Rei. Ajuda-nos a lembrar destas coisas, ó Deus, e sair por este mundo fazendo aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome do nosso amado Redentor Jesus, nós Te louvamos agradecidos. Amém.